Meus amigos, hoje um tema um pouco diferente, a começar pelo título. O 666 está chegando e é real. Bem, acontece o seguinte, sempre que se falava em 666, usava-se imediatamente o texto bíblico do Apocalipse, capítulo 13, sempre envolto em mistério, para dizer que um controle, ou para entender que em algum momento haveria um controle sobre toda a população da Terra. Acontece que, durante quase 2000 anos, esse tema era, assim, envolto em mistério, porque não se imaginava, ou não se tinha, na realidade, uma manifestação muito forte do que poderia ser o 666. Acontece que, para a nossa geração, se olharmos através do espelho político, do controle social e também da economia, temos exatamente uma dimensão, ou temos uma dimensão, provavelmente uma dimensão, ou uma explicação, uma compreensão do que seja um 666, muito, mas muito maior do que os nossos antepassados tiveram. Hoje podemos quase perceber o 666 aí. E é exatamente esse o tema. O 666 está chegando porque nós já o identificamos. Então vejam só, vamos começar esta abordagem pelo preço do ouro e da prata. Desde o dia 10 desse mês, hoje é dia 20, portanto há 10 dias atrás, o ouro chegou à casa dos $4.000 a onça, ou seja, 31 gramas, e a prata chegou ao valor dos $50 a onça. E nesses 10 dias não voltaram, não baixaram o preço. O ouro, por exemplo, chegou a 4.280, teve uma oscilação, caiu um pouco, mas não baixou dos $4.000 a onça. Ou seja, $4.000 podemos considerar já é o fundo, já é a base do novo preço do ouro. E a mesma coisa acontece com a prata, ela não baixou mais dos $50. E são valores inéditos, historicamente inéditos. Nunca antes o ouro tinha chegado a tão alto valor, nem a prata. E agora parece que já não baixarão mais os $4.000 o ouro e $50 a prata. Por que isso está acontecendo? Isso está, sim, gerando muita dúvida e muita inquietação por parte de muitos analistas que querem uma resposta do porquê o ouro e a prata ficaram tão caros. Parece um tanto quanto óbvio, porque esses ativos são reais, ou seja, eles têm valores reais. E aí, quem tem condições está simplesmente garantindo o seu quinhão de algo real. Mas quem explicou muito bem isso foi essa senhora, Catherine Austin Fetts, que deu uma entrevista a Greg Hunter, que começou perguntando exatamente isso. Ele perguntou: há algo errado com o sistema financeiro para que o ouro e a prata estejam dando esses sinais de alerta com preços recordes ou recordes? E Catherine disse o seguinte: sim, há algo muito errado com o sistema financeiro. E é que o sistema financeiro está sendo usado para instituir uma grade de controle. Se eles conseguirem instituir um sistema financeiro totalmente digital que inclua inteligência artificial, uma identidade digital em um sistema financeiro totalmente digital, então estamos olhando para o fim da moeda e o que eu chamo de campo de concentração digital, disse ela. Agora que você imprimiu tanto dinheiro, você quer obter o controle dos ativos reais. E é isso que eles têm feito, disse ela. O jogo de aumentar a dívida acabou. E isso realmente me inquietou bastante, mas eu já explico por quê. O jogo de aumentar a dívida acabou. Como o jogo das cadeiras musicais, todos nós vamos lutar para obter o controle dos ativos reais, e é por isso que eles têm empurrado o dinheiro programável, porque você está tentando sugá-los
dos ativos reais, enquanto eles constroem a grade de controle e enquanto eles entram e obtêm o controle dos ativos reais. O que eu continuo dizendo a todos é para se concentrarem no que é real e se concentrarem no que vocês podem entender. Bem, é só um parágrafo, traduzindo aqui para o inglês, ou do inglês para o português, é só um parágrafo da fala de Catherine. Mas é um parágrafo bastante denso, muito, mas muito difícil de entender. Então, eu, como não sou nenhum gênio em economia, mas tenho certos insights, muitas vezes, do que é profundamente filosófico, tive que buscar ajuda da inteligência artificial do X, o Grok, porque duas coisas me chamaram bastante atenção aí. O jogo de aumentar a dívida acabou, disse ela, e depois ela usou o exemplo da dança das cadeiras, aquela brincadeira que quando a música para, todo mundo tem que sentar. E claro, sempre fica alguém de fora que não conseguiu sentar no momento certo e, portanto, perdeu o assento e saiu do jogo. Além de todo o problema econômico que ela coloca aí. Pois bem, acreditem, o Grok pegou esse pequeno parágrafo e desmembrou em 6 partes, que realmente, meus queridos amigos, mostram que o título deste vídeo, 666 está chegando, e é real, tem tudo a ver com o que a inteligência artificial do X falou, ou melhor, tudo o que ele depurou deste parágrafo de Catherine. Ele disse, em relação à primeira frase de Catherine, há algo muito errado com o sistema financeiro. É que o sistema financeiro está sendo usado para instituir uma grade de controle. Bem, o Grok explicou. A autora disse que o problema não é só que o dinheiro é escasso ou que os bancos são gananciosos. O grande erro é que o sistema inteiro, bancos, governos, apps de pagamentos, tudo está sendo transformado numa rede de vigilância para controlar o que as pessoas fazem. É como se o seu celular ou cartão de crédito virasse uma câmera que filma tudo o que você compra, gasta ou até pensa em gastar. Imagine o Pix, por exemplo, ou o Pix ou cartão de crédito. Eles já rastreiam onde você gasta. A autora acha que isso vai piorar, virando uma prisão invisível, onde o governo ou bancos decidem se você pode comprar algo ou não. Aliás, eu já falei sobre isso várias vezes no passado, num passado não muito distante, o controle absoluto de um dinheiro digital, cujo valor pode até mesmo ter um prazo de validade. E aí o governo, de acordo com a sua conduta, poderá liberar esse dinheiro para algumas compras ou talvez poderá bloquear esse dinheiro para outras contas, dependendo do seu crédito social. Isso não é novidade. Bem, em relação à segunda frase de Catherine, disse o Grok. A frase era a seguinte: se eles conseguirem instituir um sistema financeiro totalmente digital que inclua inteligência artificial, uma identidade digital e um sistema financeiro totalmente digital, então estamos olhando para o fim da moeda, o papel, o físico, e o que eu chamo de campo de concentração digital. Aí o Grok explicou. Eles, aqui, são os poderosos, governos, bancos centrais, empresas de tech como Google ou governos, simplesmente. Se todo o dinheiro virar só digital, tipo um Pix global obrigatório, sem notas de papel ou moedas, e misturado com inteligência artificial, que, diz o Grok, decide coisas sozinha, e uma identidade digital como um RG online que rastreia tudo sobre você, adeus privacidade. Não dá para comprar pão com dinheiro vivo sem ser visto.
A autora compara isso com um campo de concentração digital. Não é uma prisão física, como nos filmes de guerra, mas uma prisão onde você é controlado pelo celular sem poder escapar. Disse também o Grock. Imagine que para comprar um sorvete, o app do banco usa inteligência artificial para checar se você se comportou bem. Tipo, se você pagou impostos ou não, ou postou algo errado no Instagram. Se não, nega a compra. Fim do dinheiro físico é igual, aqui nesse caso, ao fim da liberdade de gastar como quiser. Mas agora vem a parte talvez mais importante, o ponto 3. A frase de Catherine era a seguinte: agora que você imprimiu tanto dinheiro, você quer obter o controle dos ativos reais. E é isso que eles têm feito. E aqui eu achei simplesmente genial a explicação do Grock. Ele disse: nos últimos anos, especialistas na pandemia, governos e bancos centrais imprimiram trilhões de dólares, euros, reais de forma digital. É como criar dinheiro do nada para pagar dívidas ou ajudar a economia. Mas isso, claro, desvaloriza o dinheiro que você, cidadão, pacato cidadão, tem no bolso ou na conta. Ou seja, a inflação gera inflação e, claro, né, as coisas ficam mais caras. Agora, os poderosos querem pegar o que é real e valioso, ou seja, terras, casas, ouro, olha o ouro aí, prata, fazendas e empresas. Não querem só o seu dinheiro de papel, querem o que tem valor de verdade. Ou seja, o dinheiro de papel já não tem nenhum valor. Foi impresso às toneladas, aos pallets e, claro, perdeu o valor. Então, o que ficou de valor? Se o dinheiro que nós temos no bolso ou no banco já não tem valor, isso não quer dizer que todo o resto que é real, imóveis, casas, terrenos, ouro, prata, pedras preciosas, tenha perdido valor, muito pelo contrário. E é exatamente isso que atrai aqueles que têm muito poder e dinheiro. Ou seja, desvalorizaram o nosso dinheiro e agora querem ficar com o que nós ainda conservamos de valor. Entenderam? Bem, o Grock disse mais. É como se o governo desse um monte de fichas falsas no cassino, mas agora quer roubar as mesas e as cadeiras reais, deixando você só com as fichas que não valem nada. Imaginem o dono do cassino jogando toneladas de ficha para os apostadores, eles correm para buscar as tais fichas que não têm valor nenhum, como o nosso dinheiro, e aí os outros, aqueles que têm realmente poder de compra, vão lá e ficam com o que é real, mesas, cadeiras, etc. e tal. Gostei, achei um exemplo fantástico do Grock. Bem, a parte 4, a frase de Catherine. O jogo de aumentar a dívida acabou. Como o jogo das cadeiras musicais, todos nós vamos lutar para obter o controle dos ativos reais. É claro que você pensou o seguinte: bem, agora eles pararam de fabricar dinheiro, né? E, portanto, então, esse jogo de desvalorização da moeda acabou. Quem ficou com a cadeira, ficou. Quem não ficou, vai sair do jogo. Diz o Grock. Por décadas, o truque era emprestar mais, gastar mais, dever mais. Governos e pessoas viviam endividados, mas o sistema aguentava. Só que isso acabou. Agora é como o jogo das cadeiras musicais. A música para e todo mundo corre para sentar. Sentar aonde? Naquilo que conservou de real, não é mesmo? Ou seja, pegar os bens reais como imóveis ou commodities. Quem não correr, fica de pé sem nada. Imagine você guardando o dinheirinho, que já perdeu todo o valor, debaixo do colchão. A música parou e você fica sem nada, porque alguém vai levar o colchão, que esse tem valor. Claro, deixará o dinheiro de lado, porque não significará muita coisa. Só que esse exemplo é meu.
Muito bem, vamos então à outra parte aqui do Grok. Ele diz: lembra da infância? Correndo atrás de cadeiras? Aqui as cadeiras são as casas, as terras ou o ouro e a prata. Os ricos, bancos, bilionários, etc. e tal, já estão sentados. O resto de nós vai brigar pelas poucas cadeiras que sobram. A parte 5, a frase de Catherine. É por isso que eles têm empurrado dinheiro programável, porque você está tentando sugá-los dos ativos reais enquanto eles constroem a grade de controle, enquanto eles entram e obtêm o controle dos ativos reais. Explicou o Grok. Dinheiro programável é o futuro do dinheiro digital. Não é só um número na tela, mas com regras embutidas, tipo, o dinheiro que você recebe do governo só pode ser gasto em comida, não em viagens. Isso é um exemplo. Ou então ele expira em 30 dias. Os poderosos empurram isso para sugar, ou seja, roubar os bens reais das pessoas comuns, enquanto constroem essa grade de controle, que diz Catherine, ou seja, um sistema de vigilância. É uma jogada dupla, distrair você com dinheiro falso enquanto pegam o que importa. E ele termina essa parte dizendo: seu salário vira um vale-comida, nada mais do que isso, um vale-comida digital que a inteligência artificial bloqueará se você tentar comprar um videogame, por exemplo. Enquanto isso, o banco usa o sistema para comprar a sua casa barata quando você não paga as contas. E, finalmente, a sexta parte do parágrafo de Catherine. Ela disse: o que eu continuo dizendo a todos é para se concentrarem no que é real e se concentrarem no que vocês podem entender. E aí explicou o Grok. O conselho é bom. Não se perca em notícias complicadas de economia ou criptomoedas malucas. Foque no básico e palpável. Comida na geladeira, uma horta no quintal, habilidades que você sabe, como, por exemplo, consertar coisas, amigos de confiança, etc. Entenda o que você controla, não o que os bancos ditam. E o exemplo mais simples nesse caso, diz o Grok, é: em vez de investir em ações que você não entende, plante tomates ou aprenda a fazer pão. Isso é real e ninguém tirará de você com um clique, disse o Grok, interpretando aí o texto de Catherine Austin Fetts, essa senhora que aparece na tela. Interessante porque o Grok depois fez um resumo geral em 4 ou 5 linhas, disse a inteligência artificial do X. O texto é um alerta. O sistema financeiro está virando uma ferramenta de controle total. E aí, claro, não tem como lembrar do 666. Não é que para nós, como disse no começo do vídeo, hoje já é muito mais claro, já é muito mais sabido o que realmente significa. E, como disse o próprio apóstolo, é número de homem. Bem, diz o Grok, o texto é um alerta. O sistema financeiro está virando uma ferramenta de controle total, com tax e dinheiro digital. E os poderosos usam a crise, ou seja, muito dinheiro impresso, mais dívidas, para pegar tudo o que vale a pena. É como um filme de distopia. Mas a autora acha que está acontecendo agora. Qual a solução? Pergunta o Grok. E ele mesmo responde: volte ao básico, proteja o que é seu e o que é real. O que é seu e real. E não caia na armadilha do jogo, aqui está entre aspas, deles. Então podemos entender também, através de tudo isso, por que ouro e prata estão nas alturas e provavelmente continuarão subindo. Porque aqueles que tornaram o dinheiro um papel sem valor foram atrás do que realmente tinha valor. Enquanto estavam imprimindo dólares e mais dólares durante a pandemia, eles estavam ao mesmo tempo comprando ouro e mais ouro, prata e mais prata.
Pois é, esse é o momento então em que estamos vivendo, um momento em que já nos é muito claro o que significa o tal 666. Ele hoje já não tem mistério quase nenhum. Sinal dos tempos. Por enquanto é isso, à noite eu volto com notícias, já que o que eu trouxe hoje, como disse, foi uma discussão um pouco diferente, mas fiquem espertos, porque, embora seja um tanto quanto diferente, está acontecendo, está aí, está chegando. Até depois.